Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos envolva na sua paz. Estamos na TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar o nosso dia. Então nós podemos dizer boa noite, boa tarde, bom dia, porque nós estamos falando através da Web TV para o mundo todo. Olha que maravilha. Agora mesmo estive em Macaé, na Semana Espírita, abrindo a Semana Espírita de Macaé, e o auditório lotado, mais de 600 pessoas, e ao final muitas pessoas vieram ter comigo para falar da Yasmin, do Fábio, do Clube de Artes. Então isso traz uma alegria no coração, saber que as pessoas estão abandonando um pouquinho os programas da televisão e colocando no lugar os programas educativos, ou seja, a educação moral de Jesus. Porque Jesus nos disse: seus discípulos, os meus discípulos, serão conhecidos por muitos se amarem. Os discípulos de Jesus, ele não falou, os meus discípulos são da igreja tal, da igreja X, da igreja Y. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É o amor a marca do cristão. E o tema ciúme tem tudo a ver, porque às vezes as pessoas dizem assim, fulano me ama tanto, ele tem uns ciúmes, fala até no plural, como que ciúme fosse uma marca do amor. E não é. O ciúme é uma doença. E como tal, deve ser olhado, deve ser observado, deve ser tratado. O ciúme tem as suas raízes. Kardec, na questão 933, fala sobre o ciúme. E para aquecer os nossos neurônios, vamos lembrar o grande educador Rubem Alves, que morreu ainda neste mês, né? Rubem Alves tem várias histórias, e uma delas, metafórica, ele fala sobre esse transtorno do ciúme. Ele conta que um pai fez uma pipa para o seu filho. No meu tempo chamava papagaio, hoje em dia chama pipa, né? Que faz aquele triângulo assim. Hoje em dia tem vários formatos. E ele fez uma pipa para o seu filho e colocou uma cara bem alegre na pipa e ensinou o seu filho como manejar a pipa, ou seja, fazer com que ela alçasse voo cada vez mais alto. Então tem um segredo ali naquela linha, quem já foi menino já sabe soltar pipa, né? Tem um segredo ali, se você der muita linha, a pipa pode cair, não alçar voo ao sabor do vento. Se você segura demais, encurta demais a linha também, ela bica no chão, segundo a história de Rubem Alves. Então tem um segredo de dar a linha necessária no momento certo. E Rubem Alves faz uma analogia com a educação. Às vezes a gente solta os filhos numa hora errada, dá linha demais para ele voar. E às vezes a gente segura demais. Então tem aí um segredo, né, para a gente dar na medida certa, como disse o nosso livro. Mas, enfim, meus irmãos, mas o bonito dessa história, a metáfora que ele usou da pipa, foi para nos falar sobre os relacionamentos humanos e esse sentimento perverso que é o ciúme. Ele diz que a pipa, lá de cima, ele se apaixonou por uma flor. Olha que ele usou a metáfora da pipa, que é feminino, por uma flor que é também feminino. Não quer dizer que seja um amor gay, mas quer dizer que pode ser, a pipa pode ser o masculino, como pode ser o feminino. Assim como a flor pode ser o masculino, como pode ser o feminino. Então a pipa se apaixonou por uma flor.
ela viu que a flor era igual a muitas flores da mesma espécie, mas aquela tinha um olhar diferente. E ela se apaixonou por aquele olhar. Então ela soltou a linha da mão do menino e deu para sua flor segurar. E todas as manhãs a sua flor deixava que a sua pipa voasse. E a pipa voava alto e voltava contando para a sua flor tudo que ela houvera visto no seu voo diário. E a flor então contava para a sua pipa todas as suas aventuras também no jardim onde ela habitava. E eles viveram assim felizes por alguns anos, até que a flor começou a se incomodar com a alegria da pipa quando a pipa voltava. Aí a flor começou a falar para a pipa: ah, se você gostasse mesmo de mim, você não ficava tão feliz assim longe de mim. Você não ia querer voar todos os dias. Você ia querer voar pelo menos um dia sim e um dia não. E a pipa então respondeu para a flor: ah, minha flor, mas o meu destino é voar. O seu é ficar aqui no jardim. Cada pessoa traz um dom, traz um destino, traz um motivo pelo qual existe. O meu é voar. Mas a flor não quis saber mais daquela conversa. E aí começou a encurtar a linha da pipa. Chegou um tempo que a pipa estava só rodando em volta da flor. E aí Rubem Alves, esse grande escritor, ele disse: existem 3 finais para essa história. No primeiro final, a pipa se conforma em ficar girando em torno da sua flor. No segundo final, ela rompe a linha que está com aquela flor e vai buscar uma nova flor. E no terceiro final, a flor cai em si, percebe que o amor liberta, o amor não aprisiona, então ela se transforma, ela fica encantada e, vez por outra, ela viaja junto com a sua pipa. Olha que interessante a metáfora que ele criou para mostrar as opções que a gente tem quando nós estamos num relacionamento, né, afetivo, seja em família, seja com apenas um parceiro, seja com uma amiga, seja com os filhos. Nós podemos ter sempre a escolha de nos transformar, de nos tornarmos adultos emocional, para encarar o amor como uma libertação. Então é isso que nós vamos ver na noite de hoje. E ali na gravura, a gente vê a mulher assim, tão ausente, estaria pensando no outro, para o homem estar tão zangado. E ali no outro quadro, a gente vê a mulher vigiando aonde, com quem o seu marido está falando, ou o seu parceiro está falando. Ela está cheia de cuidados, né, com relação ao parceiro. Para nós refletirmos sobre as raízes do ciúme e como combatê-los em nós mesmos, nós começamos pela reflexão: o que somos nós? Os espíritos dizem que nós somos um ser tríplice. Nós somos espírito, mais perispírito, mais corpo físico. Quando nós falamos estou vendo um espírito, eu não estou vendo a alma imortal, a essência, o eu profundo. Eu estou vendo a alma imortal revestida com seu corpo espiritual ou perispírito. Porque ninguém até hoje conseguiu ver a centelha divina, ou seja, a alma. Quando nós fomos criados simples e ignorantes,
nós já recebemos, Deus já tirou do fluido cósmico universal uma porção de energia para revestir a nossa alma imortal, o nosso corpo espiritual, ou seja, para revestir a nossa essência. Por que que nós recebemos, ao sermos criados, um corpo espiritual? Para que nós possamos viajar por todos os mundos do nosso Pai. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Então, ora nós estamos aqui na Terra, ora estamos em outras dimensões, e ora até em outros mundos habitados, sem que nós nos lembremos. Nós, quando encarnamos na Terra, passamos por um processo de esquecimento, porque as vibrações da nossa alma se adensam. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com aquele disco longo play de antigamente. Não é do tempo de vocês, não. Mas existia um discão grande que, quando botava em 78 rotações, o disco ficava né? Então, quando você baixa a vibração da alma, quando ela adensa a vibração, ela esquece, até por uma necessidade pedagógica, nós precisamos esquecer daquilo que nós realizamos, porque junto das coisas boas que fizemos, vem também as coisas muito erradas que realizamos. Então, é um benefício esse processo do esquecimento. Vamos seguir nas nossas reflexões. As paixões da alma. A Igreja Católica, no século XIII, São Tomás de Aquino chamou de pecados capitais, que capita vem de caput, que quer dizer cabeça. Então, pecados da cabeça, pecados que nos lideram, os pecados capitais são a gula, a inveja, a preguiça, a soberba, a luxúria, a ira e a avareza. Vocês veem que o ciúme não está ali. Por quê? Porque o ciúme é considerado um sentimento, antigamente considerado até nobre. Porque o homem que não se sentisse dono do outro, não é? Antigamente os homens eram donos dos cavalos, dono das fazendas, dono das carroças, dono dos bois e dono das mulheres. As mulheres pertenciam ao homem. Então ele tinha que ser zeloso, né? O ciúme era considerado um sentimento normal, até que o ser humano percebeu que o ciúme é tão danoso quanto a inveja. Porque, como diz os espíritos, a inveja é o ciúme somado à mediocridade. Todo mundo que é invejoso, no fundo, é também ciumento. Mas nem todo mundo que é ciumento é invejoso, porque a inveja quer destruir o outro, o invejoso quer destruir. O ciumento quer segurar. Vamos dar um exemplo. Diz que um homem recebeu a visita de um gênio daquelas da lâmpada do Aladim. Aí o gênio disse para ele assim: olha, meu amigo, você foi premiado por Deus, porque eu vou realizar o seu desejo. Você pode pedir o que você quiser, que eu vou realizar agora o seu desejo. Mas tem o seguinte detalhe: Deus quer que o desejo que eu realizar para você seja dado em dobro a todos os seus vizinhos. Então, o que você ganhar, todos os seus vizinhos vão ganhar em dobro. Agora, imagina o que o homem desejou. Ele ficou pensando: ai, meu Deus, se eu ficar rico, se eu pedir dinheiro, né? Os outros vão ficar mais ricos do que eu, vão ganhar o dobro. Se eu pedir mulher bonita, os outros vão ganhar 2. Se eu pedir viagem, os outros vão ganhar mais viagens. Então, ele pediu que metade
metade da plantação dele fosse destruída. Isso é do ser humano. Porque a inveja é esse sentimento que quer ter o que o outro tem. Nós desejamos sempre, no fundo, porque a inveja é a nível subconsciente. A gente quer ter o que o outro tem e um pouco mais. A gente não quer ficar inferior. Como a inveja e o ciúme, a nível de subconsciente, têm as raízes na autoestima prejudicada, que é filha do orgulho e do egoísmo, como diz Allan Kardec, os grandes cânceres do mundo são o orgulho e o egoísmo. Como a inveja é filha do orgulho e do egoísmo, ela é a nível de subconsciente. Então, a gente não tem consciência que tem a inveja. O ciúme, nós temos consciência. Mas a inveja, a maioria de nós não tem nem consciência. Os espíritos, para nos ajudar, eles dizem que quando você está falando mal de alguém, você está com inveja dele. Né? Não necessariamente com ciúme, mas com inveja. O ciúme e a inveja, diz Allan Kardec, pode virar, que é um estado de febre contínua. As raízes do ciúme e da inveja. É importante que a gente fale das raízes. A inveja e o ciúme, ou o ciúme e a inveja, têm raízes na educação infantil. Desde pequenininho, a gente pode observar se a criança já vem com essa paixão da alma. Se ela vem, normalmente quando nasce o segundo irmãozinho, o primeiro se sente ameaçado, que ele era o dono do pedaço. Então, normalmente, as mães fazem uma preparação enorme para a vinda do irmãozinho que vem, não é? E, às vezes, ela tem sucesso, e na maioria das vezes, não, porque é natural que a criança que seja o dono do pedaço, de repente, tenha que compartilhar aquilo que ela vem recebendo. Isso é explicável dentro da lei da sobrevivência. O ser humano se sente ameaçado na sua sobrevivência. A minha mãe vai cuidar dele agora e eu vou ser descuidada, não é? Mas o mais agravante vem depois, durante a educação infantil que nós realizamos. Eu, como mãe também, já errei muito com relação a isso. Todos nós erramos porque somos imperfeitos. São as comparações. A gente compara um filho com outro. A comparação não é uma atitude correta dos pais. Você dizer, ô Joãozinho, seja igual ao seu irmão. O seu irmão, ele não é respondão, ele dorme na hora certa, ele come bem, ele não faz xixi na cama, ele não rói unha. Por que você é desse jeito, menino? Então a criança introjeta. Se a minha mãe ou meu pai não gosta de mim como eu sou, quem é que vai gostar? A autoestima começa a ser prejudicada aí. Porque não existe nenhuma possibilidade de alguém ser igual a alguém. Mesmo que sejam gêmeos, univitelinos, nascidos do mesmo ovo, esses espíritos são almas diferentes, são individualidades diferentes e eles têm um psiquismo próprio. Então não há possibilidade de serem iguais, de forma que esse hábito da comparação cria danos no psiquismo infantil. Nós, pais, fazemos isso, não é porque a gente é mau, né? É porque nós não sabemos fazer diferente. O meu filho, às vezes, fica me culpando, né? Me cobrando, dizendo dos erros que eu cometi. Eu digo, eu os cometi, sim. Eu não sabia fazer diferente. A criança não vem com manual. Tem vários manuais sobre educação, mas cada ser humano é único, é singular. Não tem como você repetir a mesma receita. Os rótulos.
como nós colocamos rótulos nas crianças. Esse menino é tão teimoso, ele parece o avô dele. A gente ainda faz assim. Ah, essa criança, assim, ela é tão birrenta, é igual não sei quem, a tia, né? Tem até uma história engraçada de uma senhora, assim, bem mais velha, naquela época que era difícil visitar os avós, que os avós moravam longe. Essa senhora foi sempre comparada com a avó dela. A mãe dela falava assim: minha filha, você é igualzinho minha mãe. O dia que você conhecer minha mãe, você vai ver. Você parece demais com ela. E aí mostrava aqueles retratos, né, quando a mãe era jovem e tal. Daí, quando a menina tinha uns 11 anos, foram lá visitar a avó, conseguiram visitar a avó. Quando chegou lá, a menina começou num choro descontrolado, chorava. Aí, mas o que foi? Ela achou a avó dela horrível. Então, a avó dela estava velhinha, enrugada. Como é que ela podia ser igual àquela pessoa, né? Criou uma expectativa na menina a partir de um retrato. Então, a gente faz isso com as crianças. A gente, fulano é igual o pai, é igual a mãe, é igual o tio. Não existe ninguém igual a ninguém. Se nós tivermos que colocar um rótulo, vamos colocar um rótulo bom. Dizer, esse menino é inteligente igualzinho o pai dele, né? Essa criança, nossa, ela é tão bonita, ela tem um sorriso lindo igual o da mãe, tem os dentes perfeitos. Vamos dar para a criança o sentimento da onipotência, da beleza, porque senão ela vai crescer com a autoestima prejudicada. A rejeição, coloquei entre aspas a falta de limites, porque quando a gente não dá limite para a criança, ela se sente rejeitada. Eu me lembro quando a minha filha veio estudar aqui no Rio, que eu morava em Juiz de Fora, eu ligava, a coleguinha de quarto dela falava assim para mim: Dona Leila, por que a minha mãe não liga para mim? Eu falei: olha, liga para ela, minha filha. Não, a minha mãe não lembra de mim. A mãe dela dava todo o dinheiro que ela precisava, tudo que ela precisava, ela tinha financeiramente falando. Só não tinha a presença da mãe. Não dava os limites que ela precisava ter quando ainda era pequenininha. Isso é um nível de rejeição. Quando o ambiente familiar é de desafeto, quando os pais brigam demais frente à criança e chegam às raias da violência, essa criança, com certeza, vai ter problemas emocionais. Então, os sintomas de um futuro ciumento é roer unha, né? Roer unha, ter um sono agitado, urinar da cama até mais tarde, certas gagueiras, algum nível de asma, quando a pessoa tem muito problema respiratório. Tudo isso são sintomas de alerta para os pais. É hora de dar uma olhadinha no emocional dessa criança para ela não se tornar essa criatura de tão difícil convivência. Porque é muito difícil, meus irmãos, conviver com o ciumento. O ciumento, ele desconfia de tudo. E aí quem convive com ciumento tem que viver falando mentira, porque se ele falar a verdade, a pessoa vai brigar. E aí, se ele não fala a verdade também, ela descobre, ou ele descobre de algum jeito. Aí cria um ciclo vicioso de dor, porque aí ela passa, ou ele passa a desconfiar muito mais, e o outro passa a se esconder ainda mais. Cria um nível de sofrimento muito grande. Então, mas é possível trabalhar esse sentimento perverso. Pais ciumentos e invejosos certamente vão contribuir para consolidar essa dificuldade que muitas vezes vem de outras existências. Porque André Luiz diz que quando a gente entra na adolescência, que a glândula pineal, essa glândula aqui que fica bem no meio da cabeça, aqui no meio da testa, né, que os orientais chamam de terceiro olho, os orientais até usam uma pedra aqui, para mostrar
que aqui nós temos uma glândula interna no nosso cérebro que nos permite conectar com a dimensão espiritual. Então, quando chega na adolescência, essa glândula que funciona como frenadora da sexualidade, ela perde essa função e ela abre as comportas do subconsciente, dos registros de vidas passadas em forma de impulso. Aí você fica vendo seu filho adolescente e fala assim, meu Deus, onde esse menino aprendeu isso, não é? Muitos pais se sentem culpados pelas dificuldades dos filhos, mas ele já as trouxe de vidas anteriores. E muitas vezes a educação presente não foi o suficiente para fazer com que ele vencesse essas paixões da alma que trouxe consigo mesmo. Estou falando isso para aliviar um pouco a culpa dos pais e para a gente aliviar a culpa dos nossos pais também, né? Outro dia teve uma amiga minha que me contou que quando ela estava na adolescência, 12, 13 anos, ela chegou em casa e viu o pai conversando com a mãe. E ela ficou escondida porque ela viu que estava falando dela. Aí a mãe falou assim, mas fulano, eu não sei por que essa menina é assim, ela é tão contrariada, tão rabugenta, ela está sempre de mau humor, onde é que foi que eu errei? Aí o marido, né, sem saber que a menina estava ouvindo, disse assim, olha, existem casos em que esses espíritos rebeldes reencarnam no seio de família boa para se transformarem. Ah, para que ela ouviu isso? Que ela era um espírito rebelde, que ela era a ovelha negra, que veio das trevas, né? Aí a criança já imagina. A ovelha negra que veio das trevas para habitar no meio desses santos, aí a menina ficou 10 vezes pior do que ela já era, diante de uma interpretação, de um simples diálogo dos pais que ela não soube entender. Hoje, na fase adulta, ela compreende o que representou esse diálogo, mas quando você é adolescente, é muito difícil você compreender esse diálogo. Ela entendeu como uma rejeição, né? E pode virar. Então, meus irmãos, entre essa coisa do ciúme, tem a traição. Por isso que nós ligamos uma coisa a outra. A traição, segundo as pesquisas do Bernardo Jablonski, que é um psiquiatra aqui do Rio de Janeiro, que escreveu um livro, Até que a Vida Nos Separe, ele diz que 60% dos homens hoje traem as suas parceiras. É um número bem alto, né? E que 40% das mulheres também traem. Ele acha até que esses 40% hoje se equivale a mais, porque o homem diz que trai com facilidade, pela própria história do homem, a história evolutiva do homem, era permitido ao homem ter muitas mulheres. Então, eles se protegem, né? E entre eles, isso é falado com uma certa facilidade. Mas as mulheres sempre foi velado. Pela história da mulher, do feminino, ela sempre teve que usar o poder da sedução até para sobreviver. Até para sobreviver, a mulher tinha que usar o poder da sedução. De modo que é um índice grande. E aí que nós temos que examinar a traição. A traição, quem trai é traidor ou traidora de si mesmo ou si mesma. Não quer enfrentar a razão pela qual tem que viver se escondendo. A traição é um sentimento que a pessoa vive a ilusão, né? Porque se ela não está satisfeita no núcleo familiar, mas ela não tem coragem de assumir que aquela relação está empobrecida, ela, em vez de fazer um projeto de enriquecer aquela relação, ela procura viver essa duplicidade, viver com outra pessoa. E existem muitas formas de traição.
Quando Jesus falou, só de você pensar no outro, você já está atraindo, né? É porque quando você foca toda a sua energia sexual num outro lado, você já está deixando de compartilhar com o seu parceiro. Porque a troca amorosa, a energia amorosa, é a energia que nos alimenta. Então, se você não tem uma troca de energia com o seu parceiro, e você pega essa energia e compartilha com outro lá fora, você traz do outro energias que dificultam a energia do seu lar. Olha que coisa interessante. Quando a mulher diz assim que não sabia, toda mulher sabe quando está sendo traída, assim como todo homem sabe. Ele só não quer saber e ela também só não quer saber, porque a situação, além de ser constrangedora, é de dor. Ninguém gosta dessa situação de estar compartilhando a sua intimidade com outras pessoas lá fora, porque isso é que acontece. Espiritualmente falando, então, você traz a família espiritual da outra ou do outro para dentro do seu lar. E nem sempre essa família espiritual é equilibrada. Então, na verdade, você está atraindo a sua possibilidade de resgatar os seus compromissos assumidos antes mesmo de reencarnar. Se uma relação não está satisfatória, que seja colocada na mesa, verbalizada, para que as pessoas possam se corrigir. Se não houver possibilidade de correção, então que se faça como a pipa, vamos romper essa linha, vamos adiar, né, o processo. Mas quando a gente vive essa ilusão, essa duplicidade, essa traição, entre aspas, você está traindo o seu próprio projeto. Você não está só traindo o outro, você está traindo principalmente a você mesmo. Não é assim? Vamos continuar. Doenças da alma têm cura? Aí que Joana de Ângeles, eu coloquei esse pensamento de Vitor Hugo, mas lembrando de Joana de Ângeles, quando diz que nós temos que nos identificarmos com Deus. Porque Vitor Hugo, ele diz assim, há algo mais espetacular do que o mar. O mar realmente é espetacular. Olha o mar, que coisa linda, quantos tipos de vida tem no mar, quanta energia, né? Você pegar a energia da areia, a energia do vento, a energia das ondas. O mar é maravilhoso, mas Vitor Hugo diz que há algo mais espetacular do que o mar, que é o céu. O céu realmente, eu coloquei ali a Via Láctea, que eu tirei aí no Google, né? A Via Láctea é um negócio tão fantástico, tem 100 bilhões de estrelas. A Terra é um grãozinho de areia no subúrbio daquela Via Láctea. Então é uma coisa tão grandiosa, o céu realmente é uma coisa grandiosa, é espetacular. Mas Vitor Hugo, nesse livro Os Miseráveis, ele diz, mas há algo mais espetacular do que o céu. É o âmago da alma humana, ou seja, os filhos de Deus. Somos nós que somos esse espetáculo todo. Porque nós temos, quando um bebê nasce, olha que coisa mais impressionante, um bebê recebe 100 bilhões de neurônios, um para cada estrela da Via Láctea. Nós somos um microcosmos, como diz Pietro Baldi, o ser humano é um microcosmos. Nós temos em nós um universo, uma coisa fantástica. A história de tudo isso está impresso em nós mesmos. Então, quando você se distancia um pouco da Terra e pensa em você como um ser imortal, como um ser grandioso, um ser único, por que você vai ficar perseguindo o seu parceiro se ele não te quer mais? Eu sempre digo para meus amigos, a fila anda, gente, deixa aí, vai com Deus, né?
Mas a gente tem que trabalhar a honestidade. Se nós viemos juntos, se nós fizemos uma parceria, vamos ser honestos nessa parceria. Não é assim? Vamos trabalhar a honestidade. A família é o grande ensejo do nosso crescimento espiritual. Que a gente tem que trabalhar a tolerância, temos que trabalhar a compaixão, temos que trabalhar a compreensão, o perdão. E se a gente não quer trabalhar nada disso, então deixa o parceiro ir, ou então você sai desse processo e adote outros objetivos na sua vida, que não a parceria, mas sempre com honestidade, para que não seja você um traidor de você mesmo. Pode virar. As doenças da alma têm cura. Por que nós estamos na terra? É uma grande pergunta. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Porque existência é diferente de vida. Nós temos apenas uma vida e múltiplas existências. É isso que nos identifica, como filhos de Deus, esse processo evolutivo que ninguém põe ponto final no nosso pensamento. Nós somos seres imortais. E aí eu trouxe a música do Lulu Santos, que essa música, só para a gente aliviar um pouco, ela diz: nada do que foi será, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinitos. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem fingir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Então você vê que ele, poeticamente, fala dessa mudança que todos os dias nós observamos na vida, meus irmãos. Se você está passando por um processo que o seu marido está te traindo, o seu filho está esquecido de você, Às vezes eu visitava lá o asilo dos velhinhos, e aí as velhinhas falavam: olha, o meu filho tem uns 15 anos que não vem me ver. E aquilo ela chorava, porque é uma ingratidão muito grande, Você fica pensando, como que a pessoa tem coragem de largar os pais lá e nunca mais visitá-los? Mas aí a gente dava essa imagem de tudo muda nesse mundo, tudo passa. E esse processo de dor que muitas vezes invade a nossa alma é para que a gente se torne mais humano, para a gente se tornar mais sensível à dor também dos nossos irmãos, que nós estamos no mundo de expiações e provas, mas tudo passa, tudo transitório. E às vezes a gente está reclamando de um processo que ocorreu aqui, depois que passa esse processo, vem outras coisas tão maravilhosas na nossa vida, que a gente fala: puxa vida, eu passei por aquilo, mas agora veio outras coisas tão boas. Temos que ser sempre otimistas e ter fé de que Deus é nosso Pai. Nós estamos na terra, pode virar, nós estamos na terra para o nosso crescimento espiritual. Trouxe a contribuição também do Dr. Deepak Chopra, que ele diz que nós estamos na era da consciência, estamos deixando a era do conhecimento e entrando na era da consciência, onde estão inscritas as leis de Deus, é dentro da nossa consciência. E o Dr. Hope fez um estudo com Gurdjieff, é um russo que escreveu sobre a mente humana. Ele diz que a máquina humana está adormecida. Então, eles escreveram os níveis de consciência.
O primeiro nível de consciência, o sono sem sonho, a que Hope chamou de sono sem sonho, representa o materialismo. Quando nós estamos com sentimento materialista, nós nos apegamos às coisas do mundo. É um nível de consciência muito empobrecido, o materialismo. Por mais que a gente diga que é espírita, que é espiritualista, nós estamos sempre apegados aos valores do mundo. Esquecemos que Jesus nos pediu: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Por que o mestre nos pediu isso? Nos solicitou isso? Para que nós nos desvinculássemos desse apego, para que nós desapegássemos dos valores materiais, porque nós não levamos esses valores materiais. Depois tem o existencialismo, o espiritualismo, o holismo e, por último, no quinto nível de consciência, o espiritismo. Nós vamos falar de cada um, isso aqui é só apresentação dos 5 níveis de consciência. Então, o nível de consciência menorzinho é o materialismo. Depois vem o existencialismo, depois o espiritualismo, o holismo e o espiritismo. Os registros que atrapalham o progresso espiritual. Volta lá que eu achei que eu tivesse desmembrado, mas então nós vamos falar um pouquinho mais aí. O materialismo foi trazido ao mundo por Auguste Comte. Já ouviram falar nesse homem do positivismo? Auguste Comte viveu na França, 1859. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. E os espíritos disseram a Allan Kardec que o espiritismo veio para combater o materialismo, porque eles já sabiam que essa ideia materialista ia ser uma ideia muito forte. Porque em 1859 surgiu não só o positivismo de Auguste Comte, mas também o Darwin, com o evolucionismo. O Darwin provou em 1859 que nós éramos 99,6% exatamente igual ao macaco. Então, os intelectuais daquela época colocaram uma prostituta no andor, isso é histórico, lá em Paris, e saíram carregando aquela prostituta, e quando chegou lá na Notre Dame de Paris, eles decretaram a morte de Deus. Os intelectuais dentro da igreja disseram: a partir de hoje, nós somos seres racionais, não precisamos de Deus. Porque esse Auguste Comte, quando escreveu o positivismo, ele disse: existem 3 estágios para o ser humano. O primeiro estágio é o estágio mitológico, ou seja, são aqueles seres que acreditam no Deus trovão, no Deus do mar, as Iemanjás, que acreditam nessas figuras mitológicas. O segundo estágio, um pouquinho melhor, segundo Auguste Comte, é o estágio metafísico. Então, o ser humano que criou um Deus, criador de todas as coisas, e a partir desse Deus, ele justifica todas as suas ações, todas as suas imperfeições. Então, era o estado metafísico. E o terceiro estágio, ou o terceiro estado, o mais avançado, segundo eles naquela época, é o estado positivo. Ou seja, o homem é um ser racional. Ele pensa. Então, tudo que ele constrói é através dos seus 5 sentidos. Tudo fora dos 5 sentidos não existe. São fantasias. Aí os intelectuais da época, quem dissesse que sentia num grau qualquer alguma coisa fora dos 5 sentidos, era considerado louco, era considerado irracional, até porque a igreja condenava como herege. Até 1800 e tanto, a igreja, vamos dizer assim, para não falar no condenar os nossos irmãos, nós mandávamos queimar os hereges nas fogueiras.
Vocês acreditam que nós queimamos, segundo as pesquisas de Hermínio Miranda, 9 milhões de pessoas consideradas hereges? De modo que essa ideia do positivismo foi uma ideia que ficou muito forte e precisava de ideias mais suaves para melhorar a vida dos homens. Aí apareceu o existencialismo, com Jean-Paul Sartre, que era um existencialista. Ele, na sua peça As Moscas, ele questionava, dizia que existe uma diferença entre viver e existir. Viver, todo mundo vive, dizia ele. A planta vive, o animal vive, até a pedra vive. Mas existir, só o homem existe. Porque o homem pode planejar o seu amanhã. Então, o existencialismo criou a dúvida de se vale a pena escolher o bem ou escolher o mal, porque o homem, ele é capaz de fazer as suas escolhas. Um animal não é capaz de planejar o seu amanhã. O homem é capaz de planejar o seu amanhã. Então, o existencialismo já foi um segundo nível de consciência. Aqui, Dr. Hope chamou de sono com sonho. Na transcendência do eu, é o terceiro nível, o espiritualismo. Quem consolidou o espiritualismo na Terra foram Sigmund Freud, né? E depois o seu continuador, Jung, Dr. Carl Gustav Jung. O que é o espiritualismo? É uma transcendência do eu, ou seja, existe uma continuidade da vida. Não importa se você acredita em céu, se você não acredita, se você vai para o inferno, purgatório, se você vai para o umbral. A verdade é que esses estudiosos da alma provaram que o homem tem muita coisa além dos 5 sentidos, que é o psiquismo. Eles chamaram a alma de psique. Não é assim? Nós não podemos aprofundar nisso, porque a gente não tem muito tempo, mas fica assim uma inquietação para vocês buscarem esse estudo. Depois o holismo, que foi trazido por outros estudiosos, tais como Stanislav Grof, que mostrou que nós estamos todos interligados. Ele diz que nós estamos como se estivesse numa teia. O homem está todo interligado. Todos esses movimentos de ideia estão dentro do Espiritismo. Que o Espiritismo veio completar, ou seja, unir todas essas ideias quando nos trouxeram a dimensão espiritual. O Espiritismo veio revelar é tirar o véu, né, da dimensão espiritual. Nós temos hoje a certeza de que a vida tem continuidade, porque os Espíritos vieram nos dizer. Não é só a história de Jesus, que conviveu 40 anos com seus discípulos, mas muitos foram os escritores que falaram da vida de Jesus. Mas os Espíritos vieram em bando. E o Espiritismo, se a gente lê o livro Céu e Inferno, nós vemos lá a experiência de vários espíritos que foram evocados e que disseram da sua situação na dimensão espiritual. Agora vamos continuar. Os registros que atrapalham o progresso espiritual. Como você se vê? Aí nós já falamos, a autoestima baixa. Se você tem uma autoestima prejudicada, você sempre vai se achar feio, né? E a gente vê no movimento do mundo materialista hoje, a busca do homem pelo exterior. Então, a gente está sempre procurando mudar o cabelo. Eu mesmo fui fazer uma tal da progressiva no meu cabelo, eu tive que cortar, porque o cabelo fez assim, ó. O cabelo não gostou da minha atitude. Mas a gente fica experimentando tudo para mostrar uma fisionomia que agrade o mundo que a gente vive. E nós temos que nos apresentar realmente da melhor maneira que nós pudermos. Mas não é o mais importante o exterior. Então, se você tem uma autoestima prejudicada, como a maioria de nós tem, né, até pela nossa própria história, o homem foi dado como filho do erro e do pecado.
ninguém poderia ser feliz, que todo mundo já nasce com pecado original. Isso foi imposto ao nosso psiquismo por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos, a humanidade nos fez acreditar que a gente não merecia ser feliz. Então, quando você está feliz, você fala assim, ai meu Deus, alguma coisa errada vai acontecer. Eu estou tão feliz, não é? A gente tem medo de ficar feliz. E nós fomos criados para a felicidade. É essa autoestima prejudicada, autoestima baixa. Então a gente tem que dizer todo dia para nós mesmos, eu sou lindo, eu sou lindo, não tem ninguém igual a mim nesse mundo, ninguém. Olha que coisa maravilhosa, você é único. Agora começaram a dizer esse negócio de raça pura, o branco louro é que é bonito, o preto é feio, inventaram isso para gente e a gente acreditou, não é? Então você não tem mais que acreditar. Isso é tudo uma questão de pensamento, de trabalhar os registros. A culpa, nós temos que tirar isso da nossa vida, meus irmãos. O erro é resultado da ignorância, diz os Espíritos. Nós não temos que carregar culpa. Se nós cometemos um equívoco, a gente toma consciência, né, de que cometeu um equívoco, se perdoa e faz um projeto de não repetir aquele equívoco. Porque não adianta nada você ficar remoendo a sua culpa. Você fica estacionado. E o mais grave, os espíritos aproveitam dessa sua autoestima prejudicada, cheia de culpa, e liga ali no seu psiquismo uma porção de espíritos sofredores. Aí você fica igual um imã, atraindo. Aí você fica tão pesado, você fica assim, né? A gente anda assim para baixo, anda corcunda. Não, tem que levantar. Essa posição erecta, nós gastamos mais de 1 milhão de anos para conquistar. Por que a gente vai abaixar agora? Né? Tem que levantar o rosto, assim não é mitideza não, levantar o rosto é para que a nossa glândula pineal, esse terceiro olho, possa se conectar com a divindade. Nós somos filhos de Deus, é isso que a gente tem que lembrar. Erramos sim. O Pablo Neruda, ele tem uma frase que eu adoro, ele diz assim, quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. E é verdade. Basta a gente estar vivo para a gente estar cometendo equívocos. Mas a gente aprende com os erros. Essa é a vantagem que Deus nos deu. A vantagem da gente escolher, errar e aprender com os próprios erros. O bobo, a gente chama do bobo na parapsicologia, são as pessoas que querem revidar. A gente chama o arquétipo do bobo. Tem gente que não tolera ser magoado, né? Nós todos somos muito sensíveis, qualquer coisa a gente fica magoado, né? A gente sempre trabalhou em casa espírita, mas todas as religiões têm esse problema. Você fica falando com todo cuidado, porque às vezes você está falando, o outro lá que é cheio de culpa, fica assim, está falando para mim. Está falando para mim, fica achando que é para ele que a gente está falando. E aí, quando termina, vem tirar satisfação. E depois, outro dia eu fui fazer uma palestra, eu falei no Geraldo Vandré, porque ele tem uma música que diz assim, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí eu peguei esse gancho, que é uma poesia, e falei, gente, nós temos que fazer a nossa hora. Se esse menino chamou na época para conscientizar as pessoas que podiam se unir em torno de um ideal, nós podemos nos unir em torno do ideal do Cristo. Fazer parte do projeto de Jesus. Vem, vamos embora. Está na hora. Terminei a palestra, veio um coronel lá e falou assim, a senhora é uma subversiva. Falei, ai, meu amigo, desculpa, mil perdões eu peço, eu não sou subversiva, mas eu quis aproveitar esse gancho dessa música, que é tão bonita, né? Então, as pessoas ouvem com a problemática que tem. Por isso, meus irmãos, que a gente precisa elevar o nosso padrão vibratório e saber que o outro não nos quer mal, o outro quer o bem dele. Porque nós somos seres egoístas ainda,
não é? Nós estamos nesse planeta de expiações e provas, que vai passar para a regeneração com o nosso trabalho. Mas a gente tem que abandonar esse homem velho, cheio de mágoa, cheio de dor, né? Cheio de mesquinharia. E o bobo é esse arquétipo do revide. Então alguém me fez alguma coisa e a gente quer revidar, né? Não, ele vai ver. Ele me fez hoje, mas não me faz duas, né? Quem me faz uma não faz duas. Pode esperar. Isso é um sentimento que faz mal para a nossa alma. A gente perde em vida. Até tem uma frase do Deepak Chopra aí que eu coloquei, mas não li, que ele diz: quando uma pessoa se entristece, todas as células do seu corpo se entristecem. E a nossa defesa orgânica, ela baixa, a nossa imunidade fica muito pequena quando a gente está triste, quando a gente está sob o império da raiva, do ódio, do revide, fica planejando revidar ao invés de planejar um caminho novo para a vida. Pode virar. Busque a verdade e ela vos libertará. O que é a verdade? Eu botei Roberta Saggioli, que é um psiquiatra que escreveu um livro sobre a psicossíntese. É um nível de ciência, em que ele conta uma historinha para explicar o que é a verdade. Porque quando Pilatos perguntou a Jesus o que era a verdade, Jesus se calou. Como ele iria explicar àquela época o que é a verdade? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. E Pilatos perguntou: mas o que é a verdade? E ele se calou. Então esse psiquiatra, ele conta que ele fala de uma lenda. Existia um determinado lugar do deserto que tinha um poço que respondia a todas as perguntas que as pessoas faziam, desde que essa pessoa estivesse com sinceridade. Aí um dos grandes filósofos quis perguntar ao poço sobre a verdade. Aí chegou lá e perguntou: o que é a verdade? Aí o poço falou: olha, você vai na esquina do povoado, na esquina tal, e quando você parar nessa esquina, você vai ter um insight do que seja verdade. Ele chegou na tal esquina. De um lado tinha uma madeireira, do outro lado tinha um lugar que vendia arames, e de outro lado tinha um lugar que vendia metal. E de repente um homem tocando um violino, um virtuoso, começou a tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven no violino de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que ele ficou em transe ali mesmo. Aí ele teve o insight, a resposta que o poço lhe sugeriu. A verdade é uma síntese, porque ele viu que para aquele homem tocasse aquela virtuosidade, aquela coisa linda, ele precisou de um instrumento que foi feito de metal, de arame, de madeira. E ele precisou que alguém organizasse esse material para fazer esse instrumento. E ele precisou também de estudar como funciona aquele material para chegar naquele resultado. Então, a verdade não está aqui, não está acolá. A verdade está em tudo, meus irmãos. A verdade é uma síntese. Cada pessoa tem a sua verdade. Cada pessoa tem a sua história. Mas, na verdade, todos nós caminhamos em direção ao nosso Pai. Por isso, Jesus falou com simplicidade: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se nós não aprendermos o amor, a construir o amor, nós vamos continuar realizando dor, né? Onde está a verdade? Está em toda parte. Como adquirir o conhecimento? O conhecimento nos liberta. Kardec diz: se o conhecimento não nos tornar melhores, então não foi conhecimento. No projeto 1868, Kardec, no primeiro capítulo, ele diz: se o Espiritismo
for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. O poder mental. Eu não podia esquecer dessa contribuição de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O livre-arbítrio depende da nossa vontade. Ele diz que a nossa mente é igual um escritório, que tem departamento da inteligência, departamento do desejo, da imaginação, da memória. Mas é a vontade que manda nisso tudo aí. A vontade, lembra sempre disso, a vontade é a chefia do nosso pensamento, é o Big Boss. Já está na nossa hora? Tá, né? Vê se vamos finalizar. Proposta. A proposta, então, para a noite de hoje é que a gente deve escrever as metas e marcar um prazo. Adotar as técnicas de visualização da Yasmin, que são maravilhosas. Quando a gente está naquele processo de visualização, nós estamos capacitando a nossa mente de, no momento da dor, ter um jeito de escapar dela, de forma grandiosa, suave, conectando com Deus. Aí a gente aprende a respiração. O teatro mental são técnicas que a gente pode, mais para frente, falar com vocês. O recanto pessoal, o encontro com o guia espiritual, é possível a gente evocar o nosso guia espiritual nesses momentos de dificuldade. E a aplicação prática é treinar todo dia, tirar um momentinho da nossa vida, praticar essas visualizações. Quando a gente diz teatro mental, é criar um teatro no nosso psiquismo, desenhar um teatro, como se eu estivesse aqui, se eu criasse isso aqui no meu campo mental e começasse a falar para mim mesma sobre tudo aquilo que eu preciso realizar. Então, são treinamentos, são técnicas mentais que a gente deve fazer para se livrar ou para diminuir as paixões da nossa alma. Então, fica aí a proposta, né? A aplicação prática nós podemos fazer agora. Nós temos algum minutinho mais? Não, né? Não temos. Então, meus irmãos, mas nós na próxima vez vamos diminuir o conteúdo para a gente fazer uma aplicação prática desses treinamentos que nós devemos fazer para mexermos com este ciúme, com essa inveja que muitas vezes armazenamos na nossa alma. Muita paz para todos, muito obrigado. Desculpe passar do horário.